Bom dia, professor. Professor, eu não estou te escutando. Ah, alguém está escutando o professor? Só uma dúvida. Não, Não, também não. Ele Professor, tava vê falando. se você não tá com mudo na ligação. Não, não tá não, tipo, pra mim tá desmutado. para mim também. Alô, alô, alô. Agora foi, professor. Agora foi. Ótimo. Tudo certinho? E aí, professor, bom dia, tudo bem? Bem, e você? Como é que tá, Felipe? De boa. Ótimo. Beijinho, agora. Tchau. Bom, queridos, eu coloquei uma explicação lá no grupo. Todo mundo entendeu ou não? Hein? Vocês entenderam? Ótimo. Tá bom. Então vamos lá. E aí, queridos, podemos iniciar ou não? Acredito que sim. Então vamos lá. Professor, Fala, querida. é a Luísa, tudo bem? Tudo. Você está me ouvindo? Tô sim. Ô, professor, deixa eu te perguntar. Eu fui fazer as suas lições sobre ecologia e não tinha em lugar nenhum, nem no livro, nem naquele pequenininho que tem vários, tem tudo de ciências da natureza. Aí eu fui falar com o Rubão e ele disse que falou com você sobre as lições, e você disse que ia falar com a gente em aula, alguma coisa assim. Eu queria saber se o senhor sabe de alguma coisa. Então, esse início de ecologia, né, da aula 13 e 14, ela está normal na apostila, certo? Os exercícios de aula vocês têm conseguido achar, certo ou não? Tudo bem? Ou não? Tudo bem. Acho que Alguém caiu aí. Houve uma alteração, por minha opção, né, no material antigo, tá? Então, ecologia veio para frente de botânica, tá bom? Ecologia veio para frente de botânica. Logo depois aí de algas, fungos, né? Tá certo? Só que no material que vocês recebem, né, não aconteceu essa alteração, entendeu? Então, hoje, não fiquem preocupados, hoje
eu vou mandar a adequação de todas as páginas, tanto da apostila quanto do caderno de exercício, para vocês, tá bom? Não sei qual foi exatamente o problema, mas o material novo veio diferente do que a gente tinha solicitado, tá bom? Tá? Então não Tá fiquem bom. preocupados. Entendemos? Obrigada, professor. Tá? Então hoje eu mando. Sim. Logo, ao longo, depois da aula, ao longo do dia, eu mando para vocês. Não fiquem preocupados, tá? Muito bem. Vamos lá? Bom, queridos, é o seguinte, ó, Tá bom, obrigada. nada. É o seguinte, hoje nós temos uma parte da ecologia que é a parte mais comum nas provinhas que vocês vão fazer, tá certo? Então, hoje a gente vai discutir com vocês, as questões ecológicas sobre relações alimentares, tá certo? Então, é o principal, queridos, é o principal tipo de relação nos ecossistemas, tá bom? Então, quer dizer, quando a relação entre dois organismos envolve alimento, seja um parasita explorando um hospedeiro, seja um predador matando e devorando a presa, não interessa, tá certo? Seja, por exemplo, uma relação de mutualismo, né? Líquen, né? Onde você tem algas e fungos, né? Interagindo, seja no caso da micorriza, né? Onde você tem o fungo e as raízes das árvores interagindo, tá certo? Qualquer outro tipo de relação, né? O que que acontece? Envolveu alimento, eu vou pedir que vocês abram um pouquinho a cabeça no seguinte sentido. O alimento sempre, beleza? Sempre vai fornecer, tá? Matéria e energia. Beleza? Então, quer dizer, a molécula que representa o alimento, tá? Pode ser uma proteína, pode ser um lipídio, pode ser um carboidrato, tanto faz, tá? Ela vai envolver necessariamente matéria e energia. Então, essa molécula ela vai ser degradada. Ao ser degradada, ela se transforma em outra molécula, ou moléculas, tá? Muito bem. E nessa degradação, muito comumente, você vai ter o quê? Liberação de energia, beleza? Então, você vai pensar o seguinte, uma refeição, seja ela qual for, ela pode disponibilizar para você nutriente. O que é nutriente? Nutriente é aquele composto, é aquela substância, tá certo? Que vai servir para construir moléculas no teu corpo. Construir diretamente. Então, por exemplo, né, quando você ingere aminoácidos, que você sabe, você viu com Castilho, quando você ingere aminoácidos são unidades que formam proteínas. A grande maioria dos aminoácidos você não precisa produzir, até porque você não consegue, tá? Geneticamente, metabolicamente falando. Então, o que que acontece? A grande maioria dos aminoácidos são liberados no teu tubo digestivo a partir do quê? Da digestão. E você os utiliza diretamente para construir as suas moléculas de proteína. Ficou claro a ideia? Então, o nutriente é um composto, uma substância, uma molécula pequena, tá certo? Que vai ser usada diretamente na construção, na síntese de uma estrutura, de uma outra molécula, tá bom? Então, ao comer, por exemplo, macarrão, alho e óleo, o que que acontece? Você tem praticamente zero de nutrientes ali. Por quê? Porque o macarrão,
é essencialmente filamentinhos de quê? De amido. Tudo bem? E amido é o quê? Uma macromolécula, uma molécula enorme, tudo bem? De carboidrato. E o carboidrato, ao ser metabolizado, diferente do metabolismo inicial da proteína, que gera nutrientes, tá certo? O carboidrato vai gerar o que para você? Uma quantidade, a liberação de uma quantidade grande de energia, CO2 e água. O CO2 e água, para você, não serve para fazer nutriente, não serve como nutriente para produzir molécula alguma. Se você fosse autótrofo, sim. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, o alimento pode te fornecer nutrientes e calorias. Beleza? Tá certo? Isso é fundamental. Se eu penso num macarrão, alho e óleo, ele está me oferecendo basicamente caloria, carboidrato. Se eu coloco um molho com carne moída, tá certo? Com azeitona, com cogumelo, enfim, um monte de coisas diferentes no molho, tá? Eu passo a ter nessa refeição um outro, né? Um outro benefício, benefício do nutriente. Deu para entender a ideia? Tá? Então, as relações alimentares, elas vão fornecer sempre para os organismos, tá? Nutrientes e ou, tá? Caloria. Por conta disso, os organismos podem ter o quê? Mais de uma fonte de alimento. Entendeu? Então, determinada fonte de alimento o atende numa categoria que é do quê? De energia, de caloria, e outra atende aonde? Na categoria de nutrientes, por exemplo. Entendeu a ideia? Outros organismos podem o quê? Ter uma única fonte de alimento onde ele resolve as duas questões. Outro organismo, por exemplo, produz, beleza? Produz a molécula orgânica que precisa. Seja ela estrutural, seja ela basicamente de energia, que são os autótrofos. Então vamos entender bem. Quando uma plantinha absorve pelas raízes nutrientes, ela está tirando do solo, por exemplo, nitrato, fosfato. O nutriente para a plantinha é inorgânico. Isso foi Unicamp segunda fase. O nutriente para a plantinha é inorgânico. Inorgânico. Ela vai utilizar na fotossíntese para produzir o quê? Tudo que é orgânico. Certo? Então, ela vai utilizar o nutriente que ela tira do ar, CO2, que ela tira da água, nitrato, fosfato, água, que ela tira do solo, desculpe, né? Nitrato, fosfato, água, para produzir toda e qualquer molécula orgânica dela. Seja o quê? Glicose, que ela vai utilizar na respiração celular, seja um aminoácido, que ela vai utilizar para fazer as proteínas, um nucleotídeo para fazer o DNA ou RNA, tanto faz. Tá claro? Então, o nutriente para a plantinha é inorgânico e é retirado da água ou do solo. Tá? Posso considerar o CO2 um nutriente? Posso, tirou do ar. Tudo bem? Nutriente para animal, beleza? Nutriente para animal é essencialmente orgânico, queridos. Tá? É uma molécula pequena, de modo geral, resultado do quê? Da digestão inicial que você realiza e que vai permitir que você construa diretamente, tá certo? Moléculas maiores. Então, aminoácidos são nutrientes para mim. Beleza? Para construir o quê? Proteínas. Tudo bem? Nucleotídeos são nutrientes para mim, para construir os meus DNAs e RNAs. Glicose, né? É nutriente estrutural não, mas é um nutriente que vai estar na minha dieta e que tem papel o quê? Calórico energético. Tudo bem ou não? Ficou claro? Tá certo? Tudo bem até aí? Então, a relação alimentar, ela vai envolver necessariamente matéria e energia. Tudo bem, queridos?
Isso é importante, foi FUVEST, tá? Muito bem, vamos lá então. Olha, primeiro ponto super importante, né? Alimentar é sinônimo de trófico, tá? Então, na prova vai aparecer relações tróficas ou relações alimentares. Tudo bem? Tá? Relações tróficas ou relações alimentares. Tá? Muito bem. Então, as relações tróficas ou alimentares são aquelas que envolvem o quê? A transferência de matéria e energia, né, entre as populações de organismos. Tudo bem? Certo? Essas relações entre os organismos, elas vão constituir o quê? Sequências. Sequências. Tudo bem? Então vamos lá, olha para o slide, por favor. Existe uma sequência aí, uma sequência, vou falar de uma, que é formada por dois, olha lá, algas, que são organismos produtores, beleza? Autótrofos, que vão ser comidas, por exemplo, pelo 3, lambari, que vai ser comido, por exemplo, pela traíra, 7, que vai ser comido pela garça, 8. Beleza? Então, primeiro exercício de raciocínio que você precisa fazer. Quando eu estou falando de uma sequência linear de organismos, onde fica claro quem se alimenta de quem, esse modelo recebe o nome de cadeia alimentar. Tá claro? Então, 2 sendo comido por 3, por 7, por 8. O que é isso? Uma cadeia alimentar. Ah, mas podia ser 2 sendo comido por 4, o cascudo, certo? Sendo comido pelo 7, pelo 8, outra cadeia alimentar. 2 sendo comido por 5, certo? Tá? Que é o girino. Por 6, que é a barata d'água. Por 7 e por 8, sim, outra cadeia alimentar. Na prova, esse exercício, né, lógico aqui, que eu fiz com vocês, caiu muitas vezes já. Tá certo? Muitas e muitas vezes. Tá? Então, é importante ter... Só um minuto, Samuel. Só um minuto. Então, é importante ter claro na cabeça o seguinte: uma sequência linear é uma cadeia alimentar, certo? Se nessa sequência fica claro quem se alimenta de quem, estou falando de uma cadeia alimentar. Fala, Samuel, pode falar. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo, querido, você. Tô bem, graças a Deus. Eu posso considerar espécies que praticam canibalismo como uma relação trófica também? Tipo, vamos supor, em uma disputa de território em que um animal acaba comendo o outro indivíduo. Eu posso considerar também como uma relação trófica? É uma relação trófica. O que é difícil é você representar na cadeia, entendeu? O canibalismo, querido, o canibalismo, de modo geral, é um ponto fora da curva, beleza? De modo geral, é um ponto fora da curva. Quando que o canibalismo vai acontecer? O canibalismo vai acontecer, por exemplo, em ratos, quando você chega num estágio chamado superpopulação. Em superpopulação, quando diminui o espaço de cada indivíduo e a densidade aumenta muito, uma das coisas que acontece é o desinteresse sexual. Outra coisa que acontece é a agressão. E outra coisa que acontece, que pode ocorrer, é a morte e o canibalismo. Só que o canibalismo, em termos nutricionais, ele não é importante nesse caso. Existem outros casos, vamos lá. Vamos imaginar um jacaré, tá certo? Que se alimenta dos filhotes por conta de uma estação seca mais intensa, mais prolongada.
Nesse caso, o canibalismo, e vai aparecer na prova, representa o quê? Aumentar a chance de quem já passou pela seleção natural, que é o adulto, em detrimento do filhote. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, quando um jacaré se alimenta do filhote, qual é o pensamento, se é que a gente pode falar desse jeito, da natureza? Garantir o adulto, que já é alguém que passou pela seleção natural, já é alguém adaptado, tá? Em detrimento de um organismo que você não tem certeza nenhuma, tá? Então, isso acontece, tá? Também é uma situação particular, não é algo comum, entendeu? Na vida da espécie, tá? Então, veja por esse lado, o canibalismo, ele é um ponto fora da curva. Sendo um ponto fora da curva, você pensa assim, como é que eu represento a relação da espécie com a espécie? Numa dinâmica populacional. Tá claro a ideia? Dentro da população e não exatamente dentro da comunidade ou do ecossistema, tá? Porque se eu pensar questão de primeira fase da FUVEST, o que é que representa a setinha? Cuidado, queridos, cuidado. O que é que representa a seta? Então vamos lá, olha aqui para o slide, por favor. A seta significa que a matéria e a energia que estão nas algas passará para, olha lá, o lambari, o cascudo ou o girino. Por que que essa matéria e energia que estão nas algas, tá, passarão para esses organismos? Por uma resposta muito simples, porque esses organismos comem as algas. Tá claro? Certo? Então, tem que ficar claro o seguinte, existe em dois, não uma alga, uma população de algas. E, a rigor, várias populações de espécies diferentes de algas. Por outro lado, três, o lambari é uma população de lambari. Quando eu escrevo, o lambari se alimenta de alga, eu não estou falando de um lambari. Beleza? Não é um lambari, é uma população. Mesma coisa para o cascudo, mesma coisa para o girino, mesma coisa para a baratinha d'água, para a traíra e para a garça. Tudo bem? Então, na verdade, a cadeia alimentar, ela mostra a relação alimentar entre espécies. Mas as espécies estão distribuídas, organizadas em grupos. Como eu chamo esse grupo? Formado por organismos da mesma espécie? População. Beleza? Então, ficou claro, Samuel? Tudo bem? Então, o canibalismo, na verdade, não é uma relação entre espécies. Como não é uma relação entre espécies, é uma relação que ocorre dentro da população, a gente não representa na cadeia alimentar. Ficou claro, meu amigo? Ele caiu, será? Espero que não. Bom, então... Sir, eu entendi. Obrigado, viu? você está aí, ótimo. Sim, sim. É que Você eu... entendeu? Sim, entendi sim. Obrigado. Valeu. Então, uma sequência de organismos na qual cada um se alimenta, preste atenção agora, do organismo que o antecede, que vem antes, e serve de alimento para o que o precede, que vem depois. Certo? Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui, né? A seta indica que esta matéria e energia vão passar das algas para o lambari, porque o lambari come as algas. Então, a seta mostra o sentido da transferência da matéria e energia. Eu tenho visto muito aluno, principalmente nos vestibulares que eu corrijo, tá certo? Que ao montar uma cadeia, eles colocam a setinha virada para o alimento.
Entendeu? Então você tem o quê? Alga aqui, você tem o lambari aqui. Espera aí, quem come quem? Ah, é o lambari que come a alga. Então a seta vai para lá. Mas o entendimento do aluno é o lambari come a alga. Então ele esquematiza na prova com a setinha voltada para a alga. Está errado. E o vestibular sabe que você confunde isso. Então, cuidado. A seta, ela sempre indica o sentido da transferência da matéria e energia. Ou seja, a matéria e energia está indo daqui para lá. Por quê? Porque este cara está comendo este. Ficou claro ou não? Tá? Muito importante. Isso é FUVEST em primeira fase. Tá? Então, uma sequência, vamos lá, queridos, uma sequência de organismos na qual fica claro quem se alimenta de quem serve de alimento para quem come o quê. Tá certo? Vou chamar de cadeia alimentar. Aí você poderia me perguntar, né? Então, esse slide está mostrando o quê? O que esse slide está mostrando? Ele está mostrando uma situação mais provável na natureza ou menos provável? Vamos lá, pensem um pouquinho. Oi? Mais. Isso, mais. E por que mais provável na natureza? Porque está mostrando que é comum uma espécie ter mais de uma fonte de alimento. E é comum uma espécie servir de fonte de alimento para mais de uma espécie. Tá claro a ideia? Aí você fala, peraí, então quer dizer, quando eu falo desse jeito, eu não estou falando de cadeia alimentar? Não, não está. Você está falando de uma situação real na natureza, que é o quê? Várias cadeias interligadas. Várias cadeias interligadas é uma ideia que tem que estar clara na tua cabeça, tá? Várias cadeias interligadas constituem uma teia ou uma rede alimentar. Tudo bem? Certo? Ficou claro isso? Então, vamos lá. Uma cadeia, 2, 3, 7, 8. Outra cadeia, 2, 4, 7, 8. Ah, mas por que essas cadeias estão interligadas? Simples, porque 2 está servindo de alimento ao mesmo tempo para 3 e para 4. Beleza ou não? Certo? E porque 3 e 4 estão servindo de alimento ao mesmo tempo para 7. Beleza? Ficou claro? Então, de cara, queridos, olhem para o esquema, por favor. Se 2 está servindo de alimento para 3 e 4, que tipo de aplicação? Qual é a aplicação? De qual conceito aí? Qual é o tipo de conceito? Qual é o tipo de relação que está acontecendo entre 3 e 4? Ora, 3 é um lambari, uma espécie de peixe. 4 é um cascudo, outra espécie de peixe. O cascudo, ele vive no fundo. O lambari, ele vive na coluna d'água, beleza? O lambari é menorzinho, né? Pode crescer. Normalmente não é comum que ele cresça tanto, ele morre antes, né? O cascudo não, ele já costuma crescer mais. Espera aí, então estou te dando uma dica de que lambari e cascudo são espécies diferentes e, portanto, tem o quê, queridos? Nichos. Beleza, não? Nichos ecológicos diferentes. Tudo bem? Espera aí, mas se eles têm nichos ecológicos diferentes, por que ambos se alimentam de algas? Ah, então, espera aí. Eles acabam sobrepondo uma parte do nicho. Aí você vai pensar, peraí, pelo que você está me falando, a sobreposição de nichos é natural nos ambientes, é comum nos ambientes. Exatamente. O que não é comum é uma sobreposição muito grande. Quanto maior é a sobreposição, uma sobreposição quase total, ela vai determinar o quê? A eliminação de uma ou das duas espécies,
certo ou não? Tá? Agora, nesse caso, o que acontece? Existem estudos da ecologia que já caíram em provas, por exemplo, né, que determinam a sobreposição do nicho. A sobreposição de nicho ao redor de 50%, ou seja, comemos a mesma coisa, apesar de sermos espécies diferentes, tudo bem. Vai determinar o quê? Um nível de competição bastante aceitável e que garante o quê, queridos? Que as duas espécies coexistam. Deu para entender a ideia? Deu para entender? Então, quer dizer, entre 3 e 4 existe uma sobreposição tal que determina um nível de competição, tá? Que garante que as duas espécies existam juntas. Isso é comum na natureza. Se essa sobreposição for tão intensa a ponto da competição ser tão alta e tiver prejuízos para as duas espécies que começam a ficar pouco numerosas e uma desaparece, é outra coisa. Não é o que eu estou falando agora. Tudo bem ou não? Ficou claro? Tá? Então, isso é muito importante. Agora, tem um outro lance. Vamos lá. Quais são? Olhe para o lambari e imagine vários lambaris. Tá? Uma população de lambaris. Olhe para o cascudo e imagine uma população de cascudos. Então, vem a seguinte pergunta. Vamos lá, queridos. Quais lambaris comem? Quais lambaris comem? Vamos aplicar o que a gente entendeu. Vamos lá. Quais lambaris comem? Os lambaris melhor o quê? Adaptados. Certo? Então, eu vou trazer os conceitos do Castilho e aplicar aqui. Sempre que for necessário, daqui lá e pronto. Entendeu? A biologia e qualquer outra disciplina, ela não tem que ficar entendida, não pode ser entendida como pacotinhos. Você tem que integrar. Esse é o vestibular que você vai fazer. Então, vamos lá. O lambari está representando aí, o lambari, uma população. Essa população, ela tem variabilidade genética? Sim. Nessa população, existem organismos melhor adaptados do que outros, com potencial adaptativo melhor do que outros? Sim ou não? Sim. O que isso quer dizer? Todo e qualquer lambari vai ter o mesmo desempenho? Não. Certo? Então, alguns lambaris vão ser o quê? Melhor adaptados do que outros e vão se alimentar melhor e vão fugir da traíra. Tá certo? Esses lambaris são o quê? Os que vão ter um tamanho maior, os que vão chegar a um tamanho maior. Tá claro a ideia? Agora, como chama essa relação entre os lambaris? Como chama? É uma competição? Sim ou não? É uma competição. O lambari não vai pegar o outro lambari e jogar para dentro da boca da traíra. Não vai fazer isso, beleza? Não, não vai. Mas nem precisa. A traíra vai conseguir comer alguns e outros não. Então, é uma situação de competição velada, né? Certo? Tudo bem? E aí, o que acontece? Que competição é essa? A competição entre os lambaris é a mesma entre lambaris e cascudos? Entre lambari e cascudo, o que está, né, em questão aí é um conceito chamado nicho. Tá claro ou não? Agora, entre os lambaris, qual é o conceito em questão? Variabilidade genética, seleção natural. Certo? Então, a variabilidade genética vai permitir que alguns sejam melhor adaptados que outros. Então, existe o quê? Vamos lá, competição. Que tipo de competição existe entre o 3 e o 4? Entre espécies diferentes. Interespecífica. Que competição existe entre os lambaris? Dentro da espécie específica. A competição interespecífica, ela envolve o quê? Nichos, tá claro? Sobreposição de nichos.
A competição intraespecífica, ela envolve o quê? Seleção natural. Beleza? Isso vai cair, queridos. Já vem caindo. Tá bom? Ficou claro para todos ou não? Certo? Então, na natureza, o modelo mais adequado, como é que chama? Teia ou rede alimentar, que mostra o quê? Que uma espécie pode ter mais de uma fonte de alimento e servir de alimento para mais de um tipo de organismo. Ficou claro para todos? Tudo bem? Beleza. Muito bem. E a setinha, não esqueçam, por favor, a setinha tem que partir, ela tem que sair da fonte de alimento e apontar, né, para quem se alimenta, tá? E não o contrário. Por quê? Porque ela indica o sentido da transferência da matéria e da energia. Tá claro para todos o slide? Tá claro? Por favor, façam textinhos, escrevam sobre isso. Isso é importante. Se tiverem com dúvidas, me mandem pelo WhatsApp. Não tem problema, pode mandar. Ninguém vai me atrapalhar, não. Tá? Ficou claro? Muito bem. E tem que testar com exercício mesmo, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Bom, queridos, a grande questão agora é um outro conceito. Então, vamos lá. O que é, né, uma planta? O que é, por exemplo, um grilo, um coelho, um rato? O que é um lagarto, uma cobra? O que é um gaviãozinho? Certo? Em termos de posição na cadeia. Quando eu pergunto para você posição na cadeia, eu estou me referindo a o quê? O que que ele come? Qual é a distância dele ao início da cadeia? Então, veja bem, se eu digo, olha, esse organismo é autótrofo. Se ele é autótrofo, qual é a posição que ele vai ocupar na cadeia? A cadeia vai começar com ele. Beleza? Vamos mudar a frase? Qual é o nível trófico? Qual é o nível trófico que ele ocupa? Produtor. Tá? Então, produtor é a posição que o organismo ocupa na cadeia. Mas quando você fala de posição, queridos, pense em física. Beleza? Pense em física. Falou em posição, caramba, sempre existe uma referência, né? Certo? A posição, ela te dá o quê? Com certeza, uma distância em relação a alguma coisa. Certo? Então, quer dizer, a partir do momento que eu sei a posição que o organismo ocupa na cadeia, eu sei a distância que ele tem do início da cadeia. Então, se o organismo é um produtor, a cadeia começa com ele. A cadeia começa com ele, certo? Qual é a posição dele? É o primeiro organismo da cadeia. É o primeiro nível trófico. Ouviu? As questões vão falar disso. Qual é o primeiro nível trófico? Qual é a primeira posição? A primeira posição é o cara que está no primeiro lugar da fila. Certo? A cadeia começa com o produtor. Se a cadeia começa com o produtor, é a primeira posição. É o primeiro nível trófico. Tá? Sim, de aluno que confunde isso e que acha que o produtor não é o primeiro nível trófico. Esquece de contar o produtor como nível trófico. Cuidado, tá errado. Beleza? Tá errado. Tudo bem? Muito cuidado com isso. Então, nível trófico é a posição que o organismo ocupa na cadeia. Beleza? Certo? Dá aqui outra informação, a distância ao início da cadeia. Quais são os níveis tróficos básicos, gerais, genéricos? Produtor, certo? Então, as cadeias iniciam com produtores,
de modo geral. 2, consumidores. Então, existe aquele organismo que introduz comida no ecossistema. Existe aquele organismo que produz matéria orgânica para os demais seres vivos no ecossistema. Como é que eu vou chamar esse organismo? Produtor. Ele é autótrofo. Ele faz fotossíntese. Ele é representado por plantas nos ambientes terrestres, por algas nos ambientes aquáticos e, eventualmente, o que, gente? Uma ou outra bactéria, ou cianobactéria, né? Que pode ser autótrofo. Tudo bem? Então, produtor é um nível trófico que normalmente inicia a cadeia, tá claro? Portanto, é o primeiro nível trófico das cadeias, tá claro? Quando você tiver que fazer o esquema, o desenho de uma cadeia, né, num vestibular aí, dissertativo, nunca esqueça disso. Ou você escreve produtor e dele saindo setinha, ou você escreve capinho, você escreve arbusto, ou você escreve árvore, tá certo? Ou você escreve alga, tanto faz, certo? Mas a cadeia inicia com o produtor. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Muito importante isso, muito importante, tá? Então, quem é o organismo fotossintetizante? O fotossintetizante lá na citologia é o autótrofo. Quem é o fotossintetizante clorofilado e autótrofo? Quem é, em ecologia? Produtor. Beleza? Tudo bem? Tudo bem ou não? Certo? Existem cadeias alimentares, por exemplo, em ecossistemas artificiais. Beleza? Né? No caso das cidades, quem são os produtores? Né? Ah, os produtores são as árvores. A gente vai para a rua dar mordida em árvore? Não. Entende? Então, quer dizer, existe uma zona hortifrutigranjeira, tá claro ou não? Cinturão verde da cidade, tudo bem? Então, quer dizer, na Grande São Paulo, você tem algumas cidades com essa vocação, produção aí de hortaliças, de frutas, tá certo ou não? Tudo bem? Então, são os produtores do ecossistema urbano, certo? O ecossistema urbano tem uma espécie dominante, que é a espécie humana. Tudo bem ou não? Certo? Ficou claro? Ótimo. Muito bem. Quem são os organismos que não conseguem produzir moléculas orgânicas a partir de inorgânicas? E precisam, portanto, ingerir moléculas orgânicas. Quem são esses caras? Lá na citologia do Castilho. Quem são esses caras? Heterótrofos. Beleza ou não? Heterótrofos. Quem são os heterótrofos? Vamos lá. Protozoários. Tudo bem? Fungos. Que mais? Animais. Tá? Protozoários, fungos, animais. Muitas bactérias, a maioria delas. Tá certo? Muito bem. Agora, como eu vou chamar esses organismos na ecologia? Cuidado, isso cai integrado na prova. Então, quer dizer, esses organismos que eu falei são heterótrofos. Numa cadeia alimentar, eles são chamados de consumidores. Beleza? Certo? Consumidores. Agora, o grande lance é o seguinte, queridos. A grande maioria dos seres vivos do planeta é consumidor. E não é o quê? Produtor. Você precisa pensar agora o seguinte: o que esse consumidor está comendo? Qual é a posição desse consumidor? Ah, mas é a mesma. Não, não é a mesma. Então vamos entender bem. Olha para o esquema. Você tem o consumidor que se alimenta do produtor. E você tem o consumidor que se alimenta de quem se alimenta do produtor.
Ah, é diferente. É diferente. Se eu estou tomando café com leite, Felipe, você está tomando café com leite aí? É café puro. Né? Se você está tomando café com leite, por exemplo, o que que é o café com leite? Né? O café é um produto vegetal, certo? Se o café é um produto vegetal, eu sou um consumidor primário, porque eu estou me alimentando diretamente do produtor. Produtor aí não tem o sentido que tem na geografia. Ah, o agricultor é um produtor, o pecuarista é um produtor. Cuidado, por favor. O produtor em ecologia é o organismo clorofilado, autótrofo, que vai iniciar a cadeia alimentar nos ecossistemas. Entendeu bem isso? Certo? Cuidado com a confusão. Então, se eu estou tomando café com leite, né? Eu sou, ao mesmo tempo, o quê? Vamos lá. Consumidor primário, porque eu estou me alimentando diretamente de um produto vegetal. Ah, e o leite, o que que é? O leite é vaca, meu querido. O leite é um produto animal, mas é um animal que normalmente é também o quê? Consumidor primário, certo ou não? Então você tem o pasto, você tem a vaca. Produtor, consumidor, é o primeiro consumidor que aparece, primário, beleza? O produto da vaca é o leite, é o queijo, é a manteiga, beleza? Leite, queijo, manteiga. Então, quando eu tomo café com leite, olha que louco. Eu sou ao mesmo tempo consumidor primário por conta do café e consumidor o quê? Secundário por conta do leite. Você está aparecendo, vai para lá. Entenderam a ideia? Ficou claro? Então, muito importante. Então, quer dizer, a espécie pode participar de mais de um nível trófico. Esse é o assunto bastante frequente na prova, tá certo? Então, por exemplo, quando você olha, né, para a águia, para o gaviãozinho, essa figura saiu de uma questão, né? Certo? Qual é o nível trófico a que pertence a águia e o gaviãozinho? Então, vamos pensar comigo. Ah, o gaviãozinho pode se alimentar de gafanhoto, que se alimenta do produtor. Espera aí, mas quem se alimenta diretamente do produtor é o consumidor. É o primeiro consumidor, consumidor primário. Quem está se alimentando do consumidor primário? Consumidor secundário. Então, o gaviãozinho aqui, ele é secundário, porque se alimenta do gafanhoto, que se alimentou da árvore. Por outro lado, o que que acontece? Ele também é secundário ao se alimentar do coelho. Ele também é secundário ao se alimentar do ratinho. Percebem? Tá claro? Agora, quando ele se alimenta, por exemplo, do lagarto, tá? Que se alimentou do gafanhoto. Opa, o gafanhoto primário é o primeiro consumidor que aparece, né? O lagarto é consumidor secundário, tudo bem? É o segundo consumidor que aparece. Então, o gaviãozinho vai ser o quê? Terciário, porque é o terceiro consumidor que aparece. Então, quem se alimenta do produtor? Consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário? Secundário. Do secundário, terciário. Do terciário, quaternário ou de quarta ordem. Do quaternário, consumidor de quinta ordem. Tá certo? Ficou claro? Então, nós temos, até agora, 2 níveis tróficos. Produtor, que inicia, tá certo? Que inicia a cadeia, tá certo? E o consumidor. Agora, qual é o nicho do consumidor? Pode ser, desculpe, o nível trófico do consumidor. Primário, secundário, terciário e por aí vai. Numa cadeia, prestem minha atenção, por favor,
que tem produtor, consumidor primário, secundário e terciário, quantos níveis tróficos existem? 4. Produtor, primário, secundário e terciário. Cuidado com isso. Beleza? Muito bem. Agora, existe, e muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós vamos chegar numa questão de segunda fase de FUVEST. Beleza? Quando eu penso, vamos lá, queridos, quando eu penso em organismos decompositores, quem são eles? Os principais decompositores, né? No ambiente terrestre, fungos, depois bactérias. Os principais decompositores do ambiente aquático, bactérias, fungos depois. Tá certo? De qualquer modo, quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Muito bem. O fungo e a bactéria, vamos lá, queridos. O fungo e a bactéria podem decompor folhas, frutos, sementes, árvores caídas? Sim ou não? Podem. Se eles podem decompor vegetais, desculpe, se eles podem decompor vegetais, eles são consumidores, porque o decompositor não é um produtor. Ele está obtendo a sua matéria e energia a partir do quê? Do produtor. Então, ele é um consumidor. Cuidado com isso. Tá? Então, o decompositor é um consumidor? Sim. Quando ele degrada produtor, que consumidor que ele é? Primário. E a cadeia acabou nele. Concorda comigo? Concorda comigo? Quando o decompositor está degradando, por exemplo, o grilo, o coelho ou o ratinho aí do slide, o que ele é? Consumidor secundário. E a cadeia está acabando nele. Tudo bem ou não? Quando ele degrada, por exemplo, né, resíduos ou cadáveres de lagartinhos e serpentes, né, do slide aí, o que ele é? Consumidor terciário. E quando ele, por exemplo, degrada filhotes, né, que morreram, tá certo? Urina, né? Fezes, cadáveres de gaviõezinhos. O que ele está sendo? Vamos lá. No mínimo, consumidor de quarta ordem. Então, você vai pensar o seguinte: existem decompositores no ambiente. A matéria orgânica residual e morta está ali sob o solo. E eles estão o quê? Degradando tudo ao mesmo tempo. E a cadeia está acabando neles. Está claro ou não? Quando você tem um consumidor que é de última ordem, a cadeia acaba nele. Sempre. A cadeia sempre acaba nele. Tá certo? E ele degrada a matéria orgânica morta ou residual para viver, tá certo? Como é que eu vou chamar esse cara? Decompositor. Tá? Então, o decompositor é o consumidor de última ordem. Olha para o slide aqui, né? Então, a cadeia, ela faz isso aqui. Só que esse organismo pode morrer e acabou aqui. Esse organismo pode morrer, acaba aqui. Pode morrer, acaba aqui. Pode morrer, acaba aqui. Tá certo? FUVEST perguntou o seguinte: quais são os níveis tróficos mínimos e necessários em todo e qualquer ecossistema? Vai lá, queridos. FUVEST perguntou isso. Quais são? Existem 3 níveis tróficos: decompositor, consumidor e produtor. E aí? Decompositor Quais são, minimamente? Eu preciso de 2 só. e Quais? produtor. Produtor e consumidor. Eu preciso necessariamente de produtor e de decompositor. Necessariamente de produtor e de decompositor. E por quê? Porque o decompositor é um consumidor. Então, você vai ter a transferência de matéria e energia. Entendeu? Então, cuidado com isso. Agora, o que o decompositor faz
que nenhum outro consumidor faz. Ele recicla a matéria, ele recicla os nutrientes. É ele, decompositor, que vai liberar no solo ou na água novamente o nitrato e o fosfato a partir das proteínas de um cadáver. Então, o cadáver ou o resíduo vai dar, né, um alimento, certo? Que permite o quê, gente? Permite que o decompositor o degrade, liberando nutrientes, e esses nutrientes vão o quê? Estar disponíveis para os produtores. Então, sem decompositor, não ocorre ciclo de matéria no ecossistema. Vocês entenderam bem? Então, sem decompositor, não ocorre ciclo de matéria. Se não ocorre ciclo de matéria, né, o que acontece? Resíduos, o que acontece? Cadáveres acumulam e o ecossistema para. Tá claro ou não? Certo? Produtores não crescem, não se desenvolvem. Extremamente importante. Então, em todo e qualquer ecossistema, eu preciso necessariamente de 2 níveis tróficos, produtor e decompositor. Por quê? Porque a cidade é um ecossistema heterótrofo, não sustentável. Você vai pensar na cidade como um sisteminha, beleza? Que a matéria e a energia tem que entrar o tempo inteiro. Desliga a cidade da eletricidade. Acabou a cidade, certo? Tá? Desliga a cidade, por exemplo, das rodovias que trazem o quê? Alimentos, animais e vegetais. Acabou a cidade. Beleza? E outro ponto importante. Na cidade ocorre decomposição? Ah, ocorre. Tem os lixões, tem os aterros. Cara, ineficiente, não ocorre. Então, a cidade é sustentável? Não. A cidade consegue produzir, né? Produzir a matéria, né? Consegue obter a matéria e a energia que ela precisa? Algumas cidades sim, outras não. A cidade consegue decompor os resíduos e os cadáveres, né? Que surgem na cidade? Também não. Entendeu? Então, quer dizer, a sustentabilidade da cidade passa pela energia que chega na cidade, passa pelos alimentos de origem animal e vegetal que chegam na cidade, passa pela capacidade que a cidade tem de decompor, de tratar, de dispor os seus resíduos sólidos, ou seja, lixo. Então, querido, não engula esse papo de que cidade é sustentável. Nenhuma cidade é sustentável. Ela pode ter uma ou outra prática sustentável. Cuidado com isso. Tem? Tudo isso já vem caindo faz um tempo. É muito importante. Então, estudar a ecologia sem integrar a ecologia com geografia, com química, com física, é ficar para trás. Tá bom? Então, vocês precisam fazer esse esforço. Se tiver dificuldade, fala comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Fala, David. Professor, e animais detritívoros, como o urubu, por exemplo? Eu não poderia classificar Cuidado como... com isso, cuidado com isso. Isso também já caiu várias vezes. Um rato, um besouro, uma ave, por exemplo, necrófaga, como é o caso do urubu, do abutre, tá bom? A minhoca, tá? Tudo bem? Certo? Todos esses organismos, sem exceção, são facilitadores da decomposição. Quanto mais eu diminuo o tamanho da partícula, mais eu facilito a decomposição. Você entende? O que é decompor? Decompor é transformar matéria orgânica morta ou residual, tem que ser um resíduo orgânico. O que for inorgânico não decompõe, biologicamente falando. Beleza? Tá certo? Então, matéria orgânica morta ou residual,
né, sendo transformada em inorgânica. Ou seja, eu volto a encontrar minerais e nutrientes no solo e na água. E os minerais e nutrientes saem do solo e da água, né? Quem é que tira? Saem do solo e da água. Quem tira? Os autótrofos, para produzirem as moléculas orgânicas. Quem devolve minerais e nutrientes? Quem devolve? Decompositores. Tá claro? Certo? Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Que decompositores remineralizam o solo e a água. Devolvem os minerais. Decompositores fazem a reciclagem dos nutrientes. Os nutrientes, ora, estão sendo absorvidos pelos autótrofos, ora, estão sendo liberados no solo pelos decompositores. Então, decompositor, primeiro ponto que eu tenho que ser capaz de escrever, degradam matéria orgânica morta e residual em nutrientes, moléculas inorgânicas. Tudo bem? Primeiro ponto. Ao fazer isso, eles o quê? Remineralizam o substrato, água ao solo, ou seja, devolvem minerais para o ambiente, né, que vão ser retirados pelos autótrofos. Ao fazer isso, eles reciclam os nutrientes. Eu tenho que ser capaz de escrever pelo menos uma na prova. E escrever bem. Tá claro? Tudo bem? Ficou claro? Detritívoro se alimenta de detritos. Faz decomposição? Não. Beleza? Entendi. Tá claro? Então, o urubu seria um mero consumidor dentro da... Consumidor. Tá certo? Consumidor. Se bem que o decompositor é um consumidor. Cuidado. Mas é o consumidor de última ordem. Beleza? Tá bom? Beleza. Fala, Valeu, Felipe. professor. Oi? Não, obrigado. Tá bom. Ô, Fala, professor. Felipe. Então, tipo, vamos considerar a decomposição de uma planta. Aí, se ele perguntar qual a posição do nível trófico do último organismo da cadeia, aí eu respondo o consumidor primário. E se ele perguntar qual o nível Não, trófico... você não precisa. Você não precisa falar decompositor primário ou decompositor secundário. Não precisa. Vamos dar um exemplo? Felipe, imagina o seguinte, uma árvore, beleza? Uma árvore, um cogumelo sobre a árvore, tá bom? Certo? Que nessa cadeia, quantos níveis tróficos? 2. Produtor e decompositor, beleza? Tudo bem? Agora vamos imaginar uma segunda situação. O tronco, o cogumelo e eu. Beleza? Aí, o que eu faço? Pego o cogumelo e como. Quantos níveis tróficos? 3. Árvore, produtor. Cogumelo, consumidor primário. Eu, consumidor secundário. Ficou claro? Então, cuidado. Analise o caso a caso. Certo? Então, é assim. Quem está iniciando a cadeia? Produtor de modo geral. Quem se alimenta do produtor? Consumidor primário. Certo? Quem se alimenta do primário? Secundário. E assim vai. Tá certo? Quem se alimenta de matéria orgânica morta ou residual? É o decompositor. Tá bom? Beleza. Ficou Obrigado. claro, Felipe? Obrigado. Ficou claro? Nada. Tem mais 2 perguntinhas aí. Podem fazer. Ô, professor, então, não necessariamente as cadeias vão acabar com decompositores? Ou, tipo, em toda cadeia, sem exceção, acaba com o decompositor? Em determinado momento acaba, né, querido? Sabe por quê? Porque eu não vou ficar para semente, certo? Eu não vou virar anjinho, né? Nada disso, tá certo? Vou morrer, né? E vou ser decomposto. Em determinado momento, o que vai acontecer? Vão exumar o caixão onde eu estiver o quê? Enterrado. Tá claro ou não? E vão abrir o caixão e perceber que eu não tenho mais
né, todos esses tecidos, né, moles, né? E aí o que vai acontecer? Vai sobrar só o inorgânico, que é o ossinho. Vou colocar numa caixinha. Então, meu querido, o que aconteceu nesse momento? A cadeia alimentar acabou. Agora, o que é a cadeia alimentar? Você lembra? É uma sequência linear de organismos. Entende? Então ela acaba. Em determinado momento ela acaba, não tem jeito. E o consumidor final, desculpe, quem é sempre? O decompositor. Entendido, querido? Mas, tipo, nesse exemplo do cogumelo que você falou, você Sim. disse que tinham 3 níveis tróficos. Aí você não considerou o decompositor? Porque, tipo, uma hora a pessoa defeca e aí tem os decompositores do Isso, composto. perfeito. Normalmente a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando se desenha uma cadeia alimentar, a tua pergunta foi muito boa. Quando se desenha uma cadeia alimentar, é comum não colocarem um decompositor. Certo? É comum não colocar. Agora, tem que ficar claro para você que todo e qualquer organismo ou produz resíduo ou morre. E nesse momento, essa matéria orgânica vai servir de alimento para quem? Para o decompositor. E aí, finalmente, a cadeia acaba. Tá legal? Certo? Existe um nome importante para o predador, que é predador topo de cadeia. Predador topo de cadeia. Não quer dizer que a cadeia acabou nele. Entendeu? Quer dizer o quê? Que ninguém o come. Ninguém vai lá, mata e devora. Só isso. Mas em determinado momento ele vai ser degradado? Vai, com certeza vai. Tudo bem, querido? Tudo bem, obrigado, viu? Nada, que isso. Fala, Felipe. Eu já fui, professor, desculpa, eu esqueci. Fala, Felipe. Eu já fui, professor, desculpa, eu esqueci a mão levantada. Ah, tudo bem. Não, tudo bem, querido. Tudo bem. Então, vamos lá. Entendido isso? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Beleza. Agora, tem um ponto importante demais nessa história toda. E para usar e para mostrar isso, eu vou precisar fazer uma coisa aqui, que é usar uma calculadora, tá? Então vamos lá, queridos, atenção. Todo mundo está vendo a calculadora? A Não. calculadora aqui Não, na professor. frente? Uh-uh. Não estão vendo? Então vamos lá, espera um pouquinho. Professor, acho que tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Fecha no slide. Tem que tirar o Sai do slide, né? slide e depois volta a Isso. compartilhar com a calculadora. Isso, tá bom, querido. Espera um pouquinho. Agora foi. Ah, foi? É, mas só a calculadora. E você acabou de sair. É, eu sei. Espera um pouquinho. Pronto. Estão vendo a calculadora? Ah, sim. Estão vendo? Sim. Ótimo. Então é o seguinte, prestem atenção, por favor. Vou fazer um depoimento pessoal agora, hein? Então vocês têm que valorizar isso. Olha lá. Então, atenção. Eu tenho 56 anos. Beleza? Muito bem. Cada ano tem 365 dias. Beleza? Eu estou no planeta há aproximadamente 20.440 dias. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Todo dia, sem exceção, eu comi. Todo dia. Desde que eu era o quê? Pequenininho até hoje. Todo dia eu comi, tá bom? Vamos considerar o seguinte, que eu comi 500 gramas de alimento por dia. O David já está dando risada. Fala, imagina que 500 gramas. Comeu muito mais, né? Então, para a gente errar na conta, tá certo? Vamos lá, para a gente errar. Então, ó, vezes 500 gramas por dia. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Muito bem. Quanto dá isso? 10.220.000 gramas. Beleza? Ou seja, 10 toneladas.
O que é 10 toneladas? 10 toneladas é, por exemplo, 2, em média, baleias jubarte. 2 baleias jubarte. Então, vamos lá. Quer dizer que o Ricardo, ao longo dos 20 mil dias, certo? Comeu 2 baleias jubarte para construir e manter esse corpinho aqui. Certo ou não? Para construir e manter esse corpinho. Por outro lado, prestem atenção agora. Este corpinho tem que massa? Que massa este corpinho tem? Tá? Então, esse corpinho tem 100 quilos. Cada quilo, 1000 gramas. Certo? Cada quilo, 1000 gramas. Então, 100 mil gramas. Tudo bem? Então, olha lá. 10 milhões de gramas menos 100 mil gramas. Entenderam? Todo mundo está entendendo a ideia? Certo? Então, o que eu comi, prestem atenção, ao longo de 20 mil dias é 10 toneladas. Mas isso serviu para eu me construir. Então, eu estou me construindo e mantendo ao longo desses 20 mil dias. Está claro para todos? Muito bem. Muito bem. Então, quer dizer, 10 toneladas menos 100 mil gramas, que é o meu corpo, resulta no quê? 10 toneladas. 120 mil gramas. Tudo bem? Então, eu te pergunto, o que aconteceu com essa matéria? Essa matéria, ela serviu para quê? Para me manter vivo. Essa matéria, queridos, prestem atenção, ela foi respirada nas mitocôndrias. O que não foi respirado nas mitocôndrias foi convertido e perdido na forma de calor. Beleza? O que não foi respirado nas mitocôndrias e virou ATP, nem perdido na forma de calor, saiu do meu corpo na forma de urina, na forma de fezes. Deu para entender ou não? Ficou claro? Para todo mundo? Sim. Esse raciocínio que eu acabei de fazer, ele serve para todo e qualquer organismo. Todo mundo entendeu a conta ou eu preciso refazê-la ou explicar algum aspecto? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, estou fechando aqui. Então, vamos lá agora fazer o... Eu vou trazer aqui de novo para vocês. Então, queridos, o que acontece? Vamos lá, vamos entender bem. Para todo e qualquer heterótrofo, vale o raciocínio que eu fiz comigo. Beleza, não? Então, existe uma quantidade de matéria que é ingerida, uma quantidade de matéria que é acumulada no corpo e a diferença é perdida. Na forma de quê? De calor. Na forma de quê? De resíduos, de excretas. Tudo bem ou não? Ficou claro para todos isso? Agora, se eu sou um autótrofo, então atenção, por favor. Se eu sou um autótrofo, o que acontece? Vai lá, queridos. Se eu sou um autótrofo, eu não ingiro, eu produzo pela fotossíntese. Está claro ou não? Tudo bem? Se eu sou um autótrofo, eu produzo. E do mesmo modo, né, vou gastar para crescer, para me manter, porque todo e qualquer organismo eucarionte tem mitocôndria e respira. Se é procarionte, vai fazer fermentação.
Então, quer dizer, o que acontece? Todo organismo sofre processos para liberar energia e se manter vivo. Tá claro ou não? Certo? Tudo isso vai gastando o que é produzido ou ingerido. E o que eu vou incorporar? A sobra. Entenderam a ideia ou não? Entenderam a ideia? Agora, vamos lá. Se eu sou um produtor, o que eu produzo, eu vou chamar de produtividade primária. Por quê? Porque eu sou produtor. Certo? Tá? Então, para os autótrofos, existe o quê? A produção. Produtividade primária bruta. Isto é sinônimo do quê? Fotossíntese. Muita questão com isso, hein, queridos? Muita. Produtividade primária bruta é sinônimo do quê? De fotossíntese. Tudo que a planta produziu. Só que a maioria do que foi produzido é gasto, é gasta. Para quê? Para manter o organismo vivo. Do que eu estou falando? Respiração celular. Beleza? Certo? O que é que sobra? Sobra a produtividade líquida. Líquido é o saldo, é o incorporado. Quando eu como um brócoli, quando eu como uma batata, quando eu como um tomate, o que é que eu estou ingerindo? PPB? Não. Eu estou ingerindo o que foi incorporado, acumulado. Eu estou ingerindo PPL. Beleza? Tudo bem? Então, quando um organismo me mata e devora, a mim, Ricardo, vamos lá. Quando um organismo mata e devora o Ricardo, o que é que ele está ingerindo, queridos? As 10 toneladas que eu ingeri ao longo da vida? Ele está ingerindo o quê? O que eu acumulei, os 100 quilos. Tá claro ou não? Então, qual é a matéria e energia disponível nos ecossistemas? A produtividade líquida, ou seja, aquilo que é incorporado, aquilo que é acumulado. Tá claro ou não? Entendido isso? Queridos, isso é fundamental, é muito importante. Muito, demais, 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 demais. Tá? Alguma pergunta? Não? Fala, David. Professor, e no caso de bactérias anaeróbicas, que tipo, Pois ela vai não fermentar. fazem. A bactéria, ela vai ter a matéria que ela ingere, vai ter o quê? A perda e vai ter o acúmulo. Acabou. Todo e qualquer organismo. Não interessa se você respira, se você fermenta, você tem um processo que vai te manter vivo. E esse processo que te mantém vivo, né, ele gasta maior parte do que você ingeriu. Entendeu? É esse o ponto, certo? Se eu ingerir, eu sou um heterótrofo. Se eu produzir, eu sou o quê? Um autótrofo, né? Um produtor. Então, o que acontece? Para o produtor, fotossíntese menos respiração igual o quê? O incorporado. Para o consumidor, ingestão menos respiração igual o incorporado. Entendeu? Agora, se o consumidor é uma bactéria anaeróbica, você tira a respiração e coloca o quê? Fermentação. Entende? Ficou claro? Entendi, E valeu, aí, professor. querido? Ah, tudo bem. Tranquilo ou não? Tudo bem mesmo? Legal.
Então, gente, olha lá, você tem aqui uma centopeia, beleza? Uma centopeia, né? A centopeia está comendo o quê? Folha, 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 folha. Quanto ela está ingerindo? 200 joules. Opa, joule? É. Eu estou transformando a matéria que ela está ingerindo em o quê, queridos? Energia. Tá claro? Por quê? Porque a manutenção do corpo se deve à energia. Entende? Eu preciso de temperatura para as reações acontecerem. Esse é o grande lance. Então, vamos lá, ó. 200 joules. 67 na respiração. Beleza? 100 joules nas fezes, nos resíduos. 33 para o crescimento. Então, queridos, o que eu quero que vocês percebam é que a grande maioria do que é produzido ou do que é ingerido é perdido. O que a gente incorpora é muito pouco. Na grande maioria das vezes, é no máximo 10%. No máximo. Então, vamos entender uma coisa. Se existem 1000 calorias numa planta que é comida por grilo, o que eu vou ter no grilo? 100 calorias. Que é comido por um sapo, o que eu vou ter no sapo? 10 calorias. Que é comido por uma cobra, o que eu vou ter na cobra? 1 caloria. Então, vamos lá. Se eu quero comer uma fonte de alimento que tenha muita caloria, o que é que eu tenho que comer? Vamos lá, querido. Produtores. Por quê? Por quê? Porque vão ter menos perdas. Você só tem uma perda, que é a perda de respiração do produtor. Se eu quero emagrecer, qual deve ser a minha fonte de alimento? A outra ponta da cadeia. Então, eu vou comer carne. Carne emagrece. Entende? Carne, proteína animal. Você entende? Por quê? Porque para chegar em proteína animal, o que aconteceu? Eu tive muitas perdas. Ficou claro ou não? Muitas perdas. Esse é o lance. Então, uma dieta à base de proteína animal, ela seca você, ela emagrece você. Uma dieta à base de quê? De produtores, ela é calórica demais, muito calórica. Entendeu? A gente acha que não. Mas arroz engorda pra caramba, massas. As massas são o quê? Trigo, milho, entende? Fubá, certo? Feijão engorda, né? Certo? Batata, né? Muito bem. Agora, vamos transformar isso que eu estou falando em economia, em geografia. Por que, queridos, 1 quilo de alimento de origem vegetal é muito, mas muito mais barato do que 1 quilo de carne? Por quê? Porque para produzir 1 quilo de alimento vegetal, eu deixei a plantinha lá, ela está o quê? Produzindo matéria orgânica, respirando e acumulando. Acabou. Uma perda. Agora, para produzir 1 quilo de boi, vamos lá, queridos. O que é que o boi come? Produtividade líquida da planta. Em cima dessa produtividade líquida, o que o boi faz? Ele perde a maioria para se manter vivo. E aí ele vai incorporar o quê? O que ele vai incorporar? Muito menos. Você entende? Então, a produção de 1 quilo de carne, de proteína, de alimento de origem animal, é extremamente mais caro do que 1 quilo de alimento de origem vegetal. Ficou claro? Então, ecologia e economia são ciências irmãs. A economia administra, faz o gerenciamento do quê? Do ambiente. A ecologia faz o quê? Estuda os seres vivos, as suas relações,
né, com o ambiente e com outros seres vivos, né? Agora, como eu vou administrar essas relações? Economicamente. E um dos pontos básicos, qual é? Energia. Ficou claro, querido? Tudo bem ou não? Fala, David. Professor, eu não sei se é uma dúvida idiota, mas o alface, por exemplo, então, já que é de origem vegetal, ele é mais calórico que, por exemplo, um alimento de Olha, origem animal? cuidado, a pergunta é boa, a pergunta é boa. Uhum. A planta, ela sempre vai ter o quê? Órgãos preferenciais de reserva. Concorda comigo? O que que é um órgão? Isso foi questão já. O que que é um órgão preferencial de reserva? Raiz, beleza? Uma raiz extremamente calórica. Dá um exemplo aí. Mandioca, beleza? Um caule extremamente calórico. Batata, certo? Tudo bem? Um fruto extremamente calórico. Banana, né? Uma semente extremamente calórica. Arroz, entendeu? Agora, folha, de modo geral, é órgão de reserva? Não, é órgão de produção. Entendeu a ideia? Produção de fotossíntese. Tá bom? Valeu, queridos? Entendi. E, professor, você poderia explicar de novo a parte do porquê o alimento de origem animal ser extremamente mais caro que o da planta? Eu não peguei muito bem. Porque você tem duas perdas. Quando você come o boi, você tem que pensar que o boi comeu uma planta que se manteve. Então, a planta teve o quê? A produtividade bruta dela, menos a respiração, certo? Menos a respiração, dando o quê? A produtividade líquida dela. O que que o boi comeu? A produtividade líquida, né? E aí, no boi acontece o quê? A manutenção do corpo dele e ele vai ter a líquida dele, o saldo dele. Tá claro? Então, aqui, ó, né? Então, para a planta, produção, gasto, incorporação. O que que o boi come? O boi come o que foi incorporado. E aí ele vai o quê? Perder para se manter e vai incorporar o quê? No corpo dele. Então, duas perdas, certo? Então, quer dizer, eu me distancio demais da cadeia, do início da cadeia. Por isso, você acaba tendo o quê? Mais tempo, né? De acúmulo, né? Certo? Mais cuidado na criação, na produção, é mais caro. Beleza? Beleza, Tudo bem? valeu, professor. Uhum. Nada. Paramos por aqui, tudo bem? Certo? Gente, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, se protejam, tá bom? Um beijo grande. E hoje eu mando as equivalências das páginas para vocês não se perderem, tá certo? E vou mandar aí os gabaritos que estão faltando também, tá? Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato, tá? Tá certo? Tchau, Professor, tchau. obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, professor. prof. Muito Obrigado. obrigada. Bom final de Tchau. semana.